Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bom, retornamos aqui então ao nosso ciclo, né, dos 10 anos da descoberta do bóson de Higgs. E nós fizemos, né, as quatro lives, os 4 encontros iniciais, e eu deixei esse último encontro para recolher mais dados depois que o LHC entrasse em operação no Run 3, né? E aí eu fui colhendo material, fui conversando com colegas meus que são do CERN e reunindo trabalhos, reunindo referências que eu vou colocar aqui na reunião de hoje. Então, né, lembrando que nós estávamos parafraseando Bob Dylan, né? The answer, my friend, is running in the rings. Então, a resposta está realmente correndo nos anéis de colisão, como nós vamos ver hoje. Hoje a gente vai dar exatamente aquilo que já correu nos anéis de colisão e que a gente já tem uma certa segurança de dizer que é parte da identidade do bóson de Higgs, e coisas que estão para vir e coisas que não virão nem no LHC. Talvez só numa próxima geração de aceleradores. E aqui, dentro das 9 estrofes do Bob Dylan, né, tem aquela célebre frase que é Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Então, a questão é, nós devemos ainda fingir que não estamos vendo ou já podemos dizer que estamos vendo alguma coisa? Bom, então, nós tivemos os 4 encontros iniciais, né? O Higgs, a pré-história de Becquerel a Fermi, depois Higgs, a pré-história de Fermi a Salam, depois Higgs, a história de Salam, a teoria eletroprática, e Higgs, do papel ao anel, a Cássia descoberta. Tendo sido descoberto, a gente precisa agora ter a identidade. Higgs, a partícula, busca a sua identidade no LHC. Então, a identidade da partícula, ela é um pouco também como a nossa identidade social. A gente precisa interagir. É a partir das interações que a gente vai construindo ao longo do tempo a nossa identidade. E é o que está acontecendo com o Higgs. Ele tem uma identidade que vem sendo construída à medida que as suas interações vão sendo não só compreendidas teoricamente, mas reveladas e confirmadas experimentalmente. É isso que a gente vai praticamente falar depois da metade, a partir da metade da discussão de hoje. Lembrando, então, sempre aspectos históricos, né, que eu estou sempre, toda vez que eu inicio, né, essas reuniões, eu coloco os 2 papers fundamentais da descoberta do bóson de Higgs em 2012. O relato do Atlas, de Physics Letras B, e o relato do CMS, também no mesmo volume do Physics Letras B. Então, são os 2 papers da descoberta. Lembrando também das reuniões anteriores, provavelmente na reunião 3 ou na reunião 4, nós mostramos que os acoplamentos do bóson de Higgs são tão mais intensos, tão mais fortes, na medida em que as partículas com que eles interagem têm massas mais altas. Quanto mais leve a partícula, pior é a interação dela com o bóson de Higgs. Quanto mais massiva for a partícula, melhor a interação dela com o bóson de Higgs, o que acentua o acoplamento e o que pode facilitar a detecção experimental. Então, do ponto de vista do modelo padrão, nós temos a matéria fermiônica carregada, elétron, muon e tal. Os respectivos neutrinos são não massivos no modelo padrão, não interagem diretamente com o bóson de Higgs. Depois nós temos os bósons vetoriais intermediários, o W, o Z e o fóton. O W massivo, o Z massivo e o fóton sem massa não interage diretamente com o Higgs. Então, as partículas mais massivas, o quark mais massivo é o top. O lepton carregado mais massivo é o tau. E os bósons vetoriais W e Z têm massas semelhantes, né? A diferença não é muito grande. Então, essas são as partículas que vão interagir mais fortemente com o Higgs. Então, nós vamos pegar o Higgs através do top, através do W, através do Z. Quanto mais leve a partícula, mais ela está longe do Higgs. É o caso do elétron.
O elétron é uma partícula talvez mais bem conhecida por nós, porém é ela que guarda os maiores segredos do Higgs. E aí eu estou só colocando essa razão entre os acoplamentos de Yukawa do charme em relação ao elétron e do top em relação ao elétron. Então, o quark top, o acoplamento de Yukawa dele com respeito, né, ou em razão, né, em razão com o acoplamento de Yukawa do elétron é cerca de 3,5 vezes 10 a 5, ou seja, 350 mil vezes. Então, o top tem um acoplamento com o Higgs que é 350 mil vezes mais intenso, mais forte do que o acoplamento do Higgs com o elétron. Então, é pelo top que a gente tem que buscar o caminho do Higgs, e é o que vai acontecer. Aqui eu vou dar um pouco o que está acontecendo dentro do anel de colisão. Quer dizer, o que o LHC faz? Joga feixes de prótons contra feixe de prótons contra feixe de prótons. Próton contra próton. Não é próton antipróton. O LHC é PP. Né? O PP barra era o SPS antigo do CERN. O vovô do LHC, digamos assim. O vovô do LHC era o SPS, o papai do LHC era o LEP, e o LHC ele traz agora prótons com prótons. Os prótons colidem. Os prótons são formados de quarks, U e D, e gluons. Esses gluons são liberados. Então, na verdade, a colisão que vai levar lá na frente ao Higgs é uma colisão de gluons. Então, os prótons colidem, se quebram, emitem quarks e gluons. Esses gluons, eles vão dar origem a flutuações quânticas do top e do antitop. Então, vamos lembrar que é sempre o top que vai estar na jogada por causa da sua altíssima massa e do seu intensíssimo acoplamento de Yukawa com o Higgs. Do top e o antitop, então, eles se condensam num Higgs. Esse Higgs decai rapidamente em Ws e Zs. E esses Ws e Zs, por sua vez, também decaem em leptons, que é o que vai assinalar o evento final. Então, a prova de passagem, a prova da produção de um Higgs, ela não vai vir diretamente da medida do Higgs, nem do W nem do Z, ela vai vir dos leptons que deixam, né, esse rastro de que houve a produção de um Higgs. E tudo isso acontece numa janelinha de 10 a menos 22 segundos. 10 a menos 22 segundos, a gente pode dizer que é 1 bilionésimo do trilionésimo do segundo. Então, em 1 bilionésimo de trilionésimo do segundo, acontece todo esse evento que vai marcar a produção do Higgs. Eu vou dar agora os detalhes maiores disso. Então, passar aqui para frente. Então, voltando. Então, nós temos, tudo inicia-se com a colisão de prótons. Então, os prótons colidem. Quarks e gluons são liberados. Esses gluons colidem e criam pares virtuais quark-antiquark. Então, é gluon mais gluon, é um espalhamento gluon-gluon, gerando top-antitop. Então, desse espalhamento, esse vai ser o espalhamento dominante para o Higgs, nós vamos ver. Claro que o gluon vai espalhar o gluon, mas vai produzir também quark-bóton, vai produzir o bóton, vai produzir o charme, vai produzir o estranho. Só que essas produções, elas vão levar a um acoplamento muito fraco com o Higgs, porque quando produzir o bóton tem uma massa de 5 alguma coisa, 5,7, estou colocando as massas depois, a massa do top é 174 GeV. A massa do top é a massa do bóton é na faixa de 5 e alguma coisa. Então, o evento dominante é a produção de top e antitop. Então, não estou dizendo que não há produção de quark e antiquark que não seja o top. Mas elas vão influenciar praticamente nada na produção do Higgs. Então, gluon e gluon espalhando-se, produzindo top e antitop. Esse top e antitop são flutuações quânticas, não são, são partículas reais, são partículas virtuais, são flutuações quânticas que têm uma vida muito curta. Né? O tempo de decaimento do top é de 10 a menos 25 segundos, 10 à potência menos 25 segundos. Portanto, praticamente um milionésimo do milionésimo do segundo. Milionésimo do milionésimo do milionésimo do milionésimo do segundo. 4 vezes isso. Então, ele decai, inclusive, mais rapidamente do que o tempo de recombinação, de readronização. Quer dizer,
Os quarks liberados, eles, em média, ficam liberados 10 à potência menos 23 segundos. Portanto, em um tempo 100 vezes menor, o top, antes de se recombinar, ele já decai. E ele já forma também esse Higgs, ele se condensa no Higgs. A massa do top é de 174 GeV. Portanto, como nós já vimos, seu acoplamento é muito intenso. Então, essas partículas, quer dizer, o top, são as partículas do modelo padrão que interagem mais fortemente com o Higgs, o top e o antitop. Então, a gente vai centrar toda a atenção no top. É por isso que se fala muito da relação top-Higgs, Higgs-top. A gente não é que ignore, mas negligencia em termos quantitativos a interação Higgs-bóton, Higgs-charme, Higgs-estranho, porque é o top e o antitop que decidem, né, a produção do Higgs. Aí desse top e desse antitop que se fundem para formar o Higgs, esse Higgs produzido nessa fusão top e antitop, ele decai. Ele decai em 10 a menos 22 segundos. Então, o tempo de vida do Higgs é estimado em 10 a menos 22 segundos. E ele decai em Ws e Zs. Mas esses Ws e Zs, que são os bósons vetoriais intermediários, eles também são instáveis. E eles decaem em leptons. Os Ws decaem. O W- decai no elétron e no neutrino. O W- no pósitron e no neutrino. O Z0 decai elétron, pósitron, mu+, mu-. Então, o que a gente tem no final de tudo isso, de toda essa cadeia de produção de Higgs, é 2 pares de lepton, antilepton. Pode ser elétron, pósitron, ou elétron, mu, elétron, pósitron, mu, antimu, ou mu, antimu, mu, antimu. Com 4 leptons, antileptons carregados. Isso por causa do Z0. Se a produção for via W, a gente vai ter um par lepton, antilepton, né? E 2 neutrinos. A gente vai ter, se for o W-, a gente vai ter um W- produzindo um elétron e um neutrino. Aí vai produzir dois Ws- vão produzir 2 leptons e 2 neutrinos. W-, W+, né? O Higgs decaindo num W-, num W+, vai produzir lepton, antilepton, neutrino, e o outro W vai produzir lepton, antilepton, neutrino. Então, um par lepton, antilepton e 2 neutrinos. Né? Então, lepton, neutrino, lepton, neutrino. Então, essa eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, a cadeia é essa. Prótons, gluons, aí o gluon e o antigluon se fundem, espalham-se, dão top e antitop, o top e o antitop se condensam no Higgs, o Higgs é produzido, dura 10 à potência menos 22 segundos e decai. Os canais de decaimento podem ser W+, W- ou Z0s. E aí, se for W+, W-, eu vou ter um par lepton-antilepton e 2 neutrinos. Se for Z0, eu vou ter 2 pares de lepton-antilepton. Essa é a história. Aqui eu estou colocando também o paper histórico, né, o paper de 95, né, do Fermilab, da descoberta do quark. Porque o quark top, né, do quark T, o quark T é que é fundamental para a produção do Higgs no LHC. Então, esse aqui é só em caráter histórico, esse paper aqui de 1995, né, a descoberta do quark top foi anunciada no dia 1º de março de 95, portanto, há 28 anos atrás. Depois tem esse artigo aqui interessante, né, desse autor, do Espinosa, que eu acho muito interessante, que assim, em termos de formação, de compreensão das implicações da relação entre o top e o Higgs. Implicações, né, da massa do top e do Higgs para a estabilidade do vácuo eletrofraco. É um archive, já deve estar publicado, quer dizer, eu não peguei a publicação em revista já em revista em forma final, peguei a publicação do archive, né, foi 2015, mês de dezembro. E aí a massa do top, 174,2 GeV, está lá assinalada, e esse paper marca muito fortemente a relação entre o top, o Higgs e a estabilidade do vácuo da teoria eletrofraca, do vácuo de Higgs. Então, aqui eu estou voltando, que a gente vai começar a falar naquilo que a gente quer medir do Higgs, a identidade do Higgs. A identidade do Higgs vai estar em suas características individuais, massa, spin, carga, mas nas características coletivas, nas características sociais dele, que são as interações com os quarks e com os leptons. Então, eu estou recapitulando aqui, para quem vem assistindo essa série de discussões, os 19 parâmetros do modelo padrão. Então, as 3 constantes de acoplamento das 3 simetrias de gauge, SO3 de cor,
SO2 do espinho isotópico fraco e o 1 da hipercarga fraca. As três constantes de acoplamento, GS, G strong, G do SO2 e G' do U1. Depois, os dois parâmetros do potencial de Higgs, né? O parâmetro de massa ao quadrado e a constante de acoplamento quártica. Depois, as constantes de acoplamento de Yukawa do Higgs aos leptons carregados. O Yukawa do elétron, o Yukawa do muon e o Yukawa do tau. Depois, as 6 constantes de acoplamento do Higgs com os quarks. Então, o Yukawa do U, o Yukawa do D, o Yukawa do C, o Yukawa do S, o Yukawa do top e o Yukawa do bottom. Depois, os 3 ângulos de mixing da matriz de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa e a matriz também, a fase da matriz de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa, os 4 parâmetros. E o parâmetro θ, né, do vácuo da QCD, que é uma questão em discussão, né? Se nós temos, então, esse θ vácuo da QCD. Bom, então, dos 19 parâmetros, 13 estão diretamente ligados, são diretamente sensíveis ao campo de Higgs. Nós temos, na verdade, né, outros parâmetros que estão indiretamente ligados ao Higgs, porque, por exemplo, os ângulos de mixing e a fase, sobretudo a fase da matriz de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa, que é o mixing dos quarks inferiores, né, do quark D, do quark S e do quark B, isso vem a partir da quebra espontânea da simetria também, e esse mixing depende também do setor de Higgs. Mas eu estou colocando aqueles que são diretamente ligados. Claro, os acoplamentos de gauge, porque o Higgs tem acoplamento de gauge. Os acoplamentos de gauge do Higgs com o W, o Higgs interage diretamente com o W, o Higgs interage diretamente com o Z0, mas não com o fóton. Então, as constantes de acoplamento de gauge, né, do Higgs ao W e do Higgs ao fóton. As constantes de acoplamento fracas, né? As constantes de acoplamento se desdobram em duas, né? A carga elétrica, que é a função de G e G', e o ângulo de Weinberg, né, que a medida dele atual, seno ao quadrado de θw, é 0,2277. Então, claro, a constante de acoplamento ela não entra diretamente com o Higgs, porque o Higgs não tem um acoplamento direto com o fóton, o Higgs é neutro. Então, quem vai se acoplar diretamente, né, a constante de acoplamento de gauge direta do Higgs é o θw, é o ângulo de Weinberg. Depois, os dois parâmetros do potencial de Higgs, a massa, o parâmetro de massa ao quadrado e a constante de acoplamento. Aqui eu estou colocando diretamente a massa do Higgs, não o parâmetro de massa, como nós vamos ver mais à frente, só para chamar a atenção que esse é o calcanhar de Aquiles do setor de Higgs. É que a massa do Higgs ela já é colocada como um parâmetro inicial, ela não é gerada por quebra espontânea de simetria. E as 3 constantes de acoplamento de Yukawa dos leptons carregados, como a gente já tinha falado, e as 6 constantes de acoplamento de Yukawa dos quarks. Então, nós temos aqui 13 parâmetros ligados diretamente ao Higgs. Aqui, só recapitulando, em outras discussões, em outros até seminários, nós já falamos das 13 questões que são tensões, violentas tensões internas do modelo padrão. Então, nós temos esses 13 problemas, né, que o modelo padrão tem que resolver, né? Quer dizer, os 13, vamos dizer assim, os 13 trabalhos de Hércules para resolver o modelo padrão. Eu não vou falar sobre eles hoje, porque isso a gente já falou em outras discussões que estão nas lives que nós fazemos, em outros seminários, e até mesmo nessa série do Higgs aqui, né? Talvez, acho que no vídeo 4. Então, temos os 13 problemas, que são os 19 parâmetros, é um número muito grande de parâmetros, e o nosso foco está no setor de Higgs, onde eu tenho, na verdade, aqui eu botei 11, não, são 13 parâmetros, vamos colocar assim. O critério da naturalidade, o problema da hierarquia de gauge, que o Higgs traz. Então, o Higgs traz o problema 2. A origem do parâmetro de massa do potencial de Higgs. É o problemão que o Higgs traz. A grande diferença das constantes de Yukawa dos quarks e dos leptons. Outro grande problema que o Higgs traz. Então, o Higgs é o Mr. Problema. Depois, a questão da violação de CP no setor forte, isso aí não passa pelo Higgs. A ausência de massa e de oscilações do setor de neutrino. Eu diria que isso aqui passa pelo Higgs, porque no modelo padrão não há acoplamento dos neutrinos com o Higgs. E aí os neutrinos permanecem sem massa e nós não vemos as oscilações que foram descobertas em 1998. Então, é um problema, vamos dizer, eu diria que seria mais um furo que o Higgs deixa no modelo padrão. Depois, problema da matéria escura e da energia escura. Aí o Higgs pode abrir um portal. Vamos deixar essa questão lá para o final da discussão de hoje.
O Higgs pode ser um novo portal, ou pode ser o portal para a gente entrar no reino da matéria escura e da energia escura. É uma suposição. Então, é uma questão, vamos dizer, talvez seja uma forma de atenuar os tantos problemas do Higgs, jogar a expectativa de que ele possa ser um portal para a nossa compreensão da matéria escura e da energia escura. Não se considera o setor de interações gravitacionais, tá? Então, é um problema do modelo padrão em geral, não tem a ver com o Higgs. A trivialidade quântica e o problema do polo de Landau. A questão essa questão está ligada ao fato do Higgs ser ou não ser uma partícula elementar. O Higgs pode ser uma partícula elementar, como nós pensamos hoje, em termos do modelo padrão. Não há indício qualquer ou evidência qualquer de que o Higgs possa ser composto. Mas a pergunta seria o Higgs realmente uma partícula elementar? Então, essa é uma questão importante do modelo padrão. Depois, a questão do Baby-Bar, né? Baby-Bar, que é a saber se esse decaimento abre canais que estão fora do modelo padrão, é uma discussão forte do SLAC, na Califórnia. Esse problema também está ligado ao Higgs, porque está na origem da massa, né? Está no setor do bóton. E isso aí tem tudo a ver com a violação de CP e o problema da massa. Bom, depois, a discussão do momento de polo elétrico do elétron fica fora do Higgs. A simetria matéria e antimatéria, a bariogênese, pode estar ligada também ao Higgs. Então, tem como se é possível criar um canal de comunicação para essa assimetria matéria e antimatéria, que é o problema da bariogênese, ligando-se essa questão ao bóson, ao campo de Higgs. E a assimetria entre matéria fermiônica e matéria escalar. No modelo padrão, o Higgs não é matéria escalar. O Higgs é um escalar que se localiza no setor de gauge. Digamos assim, o Higgs é um escalar que, vamos dizer assim, ele recusa a sua identidade de ser matéria e ele tenta assumir a identidade de partícula de gauge. Então, no modelo padrão, o Higgs não é matéria escalar. A supersimetria vai introduzir matéria escalar como parceira da matéria fermiônica, mas essa matéria escalar trazida pela supersimetria não é o Higgs. O Higgs, pelo contrário, ele faz parte do setor de gauge e ele vai trazer parceiros supersimétricos de si próprio, que seria, por exemplo, o Higgsino, que é uma parte do conjunto de neutralinos. Então, só para lembrar, o modelo padrão ele tem essa assimetria matéria fermiônica, matéria escalar. O Higgs não supre essa assimetria, porque o Higgs não é matéria escalar. Essa é uma questão que pode ser natureza, talvez até nem filosófica, de natureza metafísica, porque a gente está sempre em busca de simetrias, porque a gente acredita que as simetrias as simetrias é que vão trazer estabilidade. Então, essa questão do modelo padrão ter essa assimetria entre a matéria completamente fermiônica, quarks e leptons, não tem matéria escalar, não tem matéria bosônica, isso pode deixar o modelo padrão desbalanceado. Então, a supersimetria ela entra para resolver esse problema. Mas o Higgs não resolve esse problema. O Higgs não é matéria escalar. Então, só para assinalar os 13 problemas do modelo padrão. Aqui, as 3 interações do modelo padrão, vale a pena recuperar, né? Apesar da gente ter uma discussão unificada para as 3 interações fundamentais que não incluem a gravitação, eletromagnetismo, interação nuclear fraca, interação nuclear forte, as 3 interações são completamente diferentes, mas elas têm uma origem comum, elas têm uma unificação quando a gente pensa no modelo padrão. O modelo padrão é uma descrição teórica que visa buscar uma origem comum, ou seja, uma espécie de uma teoria-mãe para essas 3 interações. Então, a interação eletromagnética a gente caracteriza pelo potencial coulombiano, carga ao quadrado sobre inverso, né, com o inverso da distância. O alcance é infinito e a constante de acoplamento é a constante de estrutura fina, 1 sobre 137. Então, é uma intensidade de 10 a menos 2, é uma intensidade que é relativamente boa.
Depois, a interação nuclear fraca. Devido às massas dos Ws e dos E's, a interação nuclear fraca ela tem uma interação colombiana blindada por essa exponencial, quer dizer, é uma interação típica que a gente chama de interação de Yukawa. Tem a blindagem por essa exponencial, o que dá um alcance finito. O alcance da interação fraca é na faixa de 10 à potência menos 3 Fermi, ou seja, 1 milésimo da escala nuclear. A escala nuclear é 1 Fermi. O alcance da interação fraca ele é bem interior ao interior do núcleo atômico. Então, ele é na faixa de 10 a menos 3 Fermi, que nós já estamos falando do interior do próton, não do interior do núcleo, que é, em termos de centímetros, 10 à potência menos 16 centímetros, ou seja, 1/10 de milésimo do trilionésimo do centímetro. A constante de acoplamento é a constante de acoplamento de Fermi, da interação fraca, tem unidade de energia, 10 à potência menos 5, GeV a menos 2. Nós criamos aqui uma escala, uma constante de acoplamento adimensional. Então, na escala próton-nêutron, quer dizer, a gente pensa no decaimento beta do nêutron, né, que é quando então a interação fraca assume, né, a sua forma mais reveladora. Se a gente pensar na massa do nêutron, né, de 939 MeVs, ou seja, cerca de 1 GeV, a gente tem essa grandeza aqui, a constante de Fermi vezes a energia ao quadrado, né, porque a interação depende de momento ao quadrado. Então, no final do dia, a interação ela traz uma potência da escala de energia ao quadrado. Então, essa escala total, quer dizer, essa intensidade da interação é na faixa de 10 a menos 5. Lembrando que a interação eletromagnética é 10 a menos 2 e a interação nuclear fraca 10 a menos 5. Então, nós temos aí uma potência de 1000, 10 a 3. Então, a interação fraca é cerca de 1000 vezes menos intensa do que a interação eletromagnética. Depois, a interação nuclear forte, efetiva. Aparece essa constante aqui, GS, né, que não é a constante, quer dizer, na verdade, a constante de interação nuclear é esse GS ao quadrado sobre 4π, que é igual a 14. Então, essa interação efetiva, com esse alcance de 10 a menos 13 centímetros, 1 Fermi, quer dizer, o alcance da interação forte é a escala nuclear, 1 Fermi. O alcance da interação fraca é o milésimo do Fermi. Então, a interação, levando em conta essas escalas de constantes de acoplamento efetivas, a interação forte é cerca de 10.000 vezes mais intensa do que a interação eletromagnética. A interação forte é cerca de 10 milhões de vezes 10 à potência 7 da interação fraca. E a interação forte é 10 à potência 43 da interação gravitacional. A interação forte, então, ela domina a interação gravitacional por uma potência que vai ser 10 bilhões de trilhões de trilhões de trilhões de vezes mais intensa do que a interação gravitacional. Então, essa interação é fundamental. E aí a questão que a gente tem hoje é como juntar todas essas interações num modelo que seja a unificação final da física, né? Aquele projeto, talvez o projeto mais platônico da física, que é a unificação de todas as interações. Quer dizer, tem que pegar uma interação forte, que se a gente escalar a interação forte como sendo a unidade, a interação gravitacional é o 10º de milionésimo, do bilionésimo, do trilionésimo, do trilionésimo, do trilionésimo da interação forte. A interação gravitacional, então, é muito pequena frente às demais interações. Então, nós temos essa hierarquia de interações, que é o que vem desses potenciais de baixas energias, né? Os potenciais de interação entre partículas que nós tiramos a partir da teoria quântica de campos, que descreve o modelo padrão. Então, eu queria agora chamar a atenção para as referências mais atuais, que é por isso que eu esperei um pouco a gente fazer essa última reunião, que é esse paper da colaboração do Atlas, que é um mapa detalhado das interações do bóson de Higgs, né, pelo experimento Atlas, 10 anos depois da sua descoberta. Então, esse trabalho é muito interessante, está publicado na Nature, né, em 2022. Depois, o CMS, no mesmo volume, né, o paper consecutivo na Nature 607, é a colaboração CMS, porque é sempre assim,
O Atlas descobre, o CMS, vamos dizer, tira a prova. O CMS descobre, o Atlas tira a prova. Um tem que cacifar o outro. Por isso que tem essas duas grandes colaborações, que não basta acreditar no resultado, levar em conta o resultado só de uma. A outra tem que confirmar. Então, se o Atlas descobriu o Higgs, o CMS cacifa a descoberta do Higgs ou não. E agora, por isso que esses trabalhos saem sempre assim, eles saem sempre impar, né, acoplados. Agora, a colaboração CMS publica também na Nature, nesse volume 607, esse paper chamado Um Retrato do Bóson de Higgs pelo experimento CMS, 10 anos depois da sua descoberta. Então, os dois trabalhos fazem uma repassagem de 10 anos do Higgs, 2012, 2022. Então, aqui eu queria também chamar a atenção para esses trabalhos aqui, que são de 2018, que já estão levando em conta o segundo run do LHC. Então, é a mesma coisa, o paper da colaboração Atlas e, em seguida, o paper da colaboração CMS, que é a observação, que é a interação do Higgs com o TOP. Então, essa interação está, vamos dizer assim, evidenciada, essa interação está estudada e foi encontrada no LHC. Então, nós temos a interação Higgs-TOP, como a gente tinha falado. Por quê? Porque o TOP é o mais pesado, é o que tem uma interação de Yukawa intensíssima com o Higgs, então é o TOP que permite a formação, a produção de Higgs, e depois o Higgs vem na cadeia de decaimentos e chega até nós com 4 leptons, né? Mas, então, a observação da produção do bóson de Higgs em associação com um par, né, de quark top e antitop no LHC e com o detector Atlas. Depois, a mesma coisa, o top-top Higgs, a produção top-top Higgs na colaboração CMS do LHC. Então, esses dois artigos aqui, para quem quer, então, vamos dizer assim, ter certeza ou compreender melhor, né, a descoberta da interação Higgs-TOP, vai poder seguir esses dois trabalhos aqui, essas duas referências aqui. Depois a interação Higgs-Boson, que é a terceira geração, que também faz parte da terceira geração. A terceira geração é top-bottom. Então, a colaboração Atlas, né, de 2021, e esse paper da colaboração CMS de 2018, que é a observação do bóson de Higgs, a interação, no fundo, bóson de Higgs-Boson. Então, por quê? Porque o bóson também tem uma massa que permite um acoplamento de Yukawa mais intenso. Então, nós temos top-top Higgs, bottom-bottom Higgs. Então, a interação do Higgs, né? Vamos dizer, a identidade do Higgs pela presença do top e do bottom, ela está assegurada nas colaborações Atlas e CMS do LHC. Depois, vamos pegar a terceira geração de leptons, né? O lepton tau, que é o mais massivo dos 3 leptons, né? Tem uma massa na faixa de 1,7. Então, a colaboração Atlas e a colaboração CMS também reportam esses resultados aqui de 2022, né? Da interação Higgs-Tau. Higgs, terceira geração de leptons carregados. Então, o trabalho da colaboração Atlas, que está nesse archive aqui, né, e que está nesse archive aqui, 2022, janeiro, e a interação Higgs-Tau, medida pela colaboração CMS, que está nesse Physical Review Letters aqui. Então, nós estamos observando o seguinte, que as terceiras gerações, elas têm uma interação medida, evidenciada com o Higgs. Isso é no setor de matéria. Indo para o setor de gauge, nós temos a interação Higgs-W. Então, a colaboração CMS nos lança esse archive aqui de 2022, né, mês de junho, que é a medição da produção do bóson, das seções de choque para a produção do bóson de Higgs, né, e a formação do bóson de Higgs a partir do espalhamento WW. Então, quer dizer, o WW decai, né, e aí, a partir do decaimento, quer dizer, desse decaimento de Ws que vem do bóson de Higgs, então, bóson de Higgs, ele decai, desculpa, eu me confundi aqui. O bóson de Higgs, ele se abre num W+, W-, e esse W+, W- decai. Então, essa interação, né, que é o decaimento, que no fundo, a gente está medindo o acoplamento do Higgs com o W, ele está descrito, quer dizer, já foi descoberto pela colaboração CMS e está nesse archive aqui de junho de 2022. Aqui são 2 trabalhos também interessantes que eu gostaria de citar. Um é desse grupo de coreanos aqui, e esse artigo aqui é o da Conferência Atlas, né, que é a evidência, né,
da produção de Higgs, né, em termos, quer dizer, o decaimento indireto, né, de Higgs em fótons. O Higgs não interage diretamente com o fóton, mas a partir de um fóton virtual, eu tenho esse processo, né, produção de um fóton virtual e um fóton real. O fóton virtual decai num par lepton mais, lepton menos, e aí a gente tem esse sinal também para a produção, né, para a evidência de decaimento do Higgs. Então, esses dois artigos aqui, esse aqui é de 2021, do mês de janeiro, e esse aqui também numa conferência do Atlas de 2021, que é a discussão se faz toda uma análise bem sistematizada e bem detalhada de todos os possíveis modos de decaimento do bóson de Higgs no modelo padrão e em cenários que vão além do modelo padrão. Eu acho que esse trabalho aqui dos coreanos é bem interessante, assim, é um trabalho muito completo, que faz uma análise, eu diria mais do que isso, faz uma coletânea. Ele coleta e calcula todos os decaimentos possíveis do bóson de Higgs no modelo padrão e fora do modelo padrão. Mesmo aqueles canais que estão longe de detecção experimental, que talvez não venham nem a ser medidos no LHC, mas o estudo teórico está feito nesse trabalho que é muito completo. E depois, esse trabalho aqui do Atlas, que, portanto, é uma evidência experimental para decaimentos do bóson de Higgs em par de lepton, antilepton e fóton. Não são aqui 4 leptons, não são, e nem um par de lepton, antilepton com neutrinos, é lepton, lepton, fóton. Então, essa evidência também já está feita. Agora, já vamos caminhando um pouquinho para o final, eu queria colocar uma coisa que eu tentei trabalhar para dar um sabor maior à existência do bóson de Higgs, que é o bóson de Higgs e a nossa vida. E a nossa vida, em que medida a vida, o fenômeno da complexidade da vida, pode depender do bóson de Higgs. Por isso que eu coloquei Higgs presente. O Higgs está presente em muitas situações. A primeira situação é a mais simples, é a mais óbvia. Todos os elementos da tabela periódica, todos os elementos químicos, são formados de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons são formados de quark U e D. Então, apenas os quarks U e D formam toda a matéria nuclear. Então, nós temos quark S, quark estranho, né? Quer dizer, o quark com charme, o quark estranho, o quark top, o quark bottom, mas esses são quarks que precisam ser excitados, dando-se energia ao sistema. Os quarks que naturalmente existem na matéria são na matéria da tabela periódica, portanto, na química, são os quarks U e D. A massa do quark U, 2,2 MeV, a massa do quark D, 4,7 MeV, praticamente o dobro. Lembrando das nossas discussões anteriores, a massa de cada partícula, de cada fermo, é a constante de Yukawa do fermo vezes o valor esperado, ou seja, o vácuo de Higgs, o campo, né, o valor que o campo de Higgs atua na situação de mínima energia que estabiliza as interações do modelo padrão. Então, tudo isso aqui está ligado ao Higgs. Então, a massa do U e a massa do D são uma medida direta, né, através das constantes de acoplamento de Yukawa, são uma medida proporcional ao vácuo de Higgs. E a massa do U é menor do que a massa do D. Como o próton tem 2 U's e um D, e o nêutron tem 2 D's e um U, o nêutron decai no próton, mas o próton não decai no nêutron. Então, o próton é estável. A estabilidade do próton, então, ela está indiretamente ligada ao bóson de Higgs. O bóson de Higgs ele coordena, né, de tal maneira as interações de Yukawa com o quark U e com o quark D, de tal maneira que o quark U seja mais leve e, portanto, o próton se estabilize. Com o próton estável, a gente tem a formação do átomo de hidrogênio. Com a formação do átomo de hidrogênio, a gente tem os primeiros processos que vão dar ignição às estrelas. Então, a estabilidade do próton, que é uma consequência, né, das interações do bóson de Higgs com os quarks U e D, ela é, então, fundamental para a formação dos átomos. Formação dos átomos, sejam os átomos, né, inorgânicos que os átomos orgânicos, ou seja, a matéria orgânica. Então, de uma certa maneira, o Higgs está presente em nossa vida porque ele permite a formação atômica. Então, vamos ver já no próximo slide aqui. Quem lembra lá, quem fez um curso muito básico, né,
da chamada disciplina que nós temos chamada física moderna, aquela primeira introdução de leve na mecânica, à mecânica quântica, estudamos o átomo de Bohr, a formulação de Bohr para o átomo de hidrogênio, a gente vai se lembrar que o raio do átomo é inversamente proporcional à massa do elétron, que orbita em torno do próton, né, que é o núcleo do átomo de hidrogênio. Então, o raio do átomo ele é inversamente proporcional ao valor do campo de Higgs do vácuo. Não é a massa do bóson de Higgs. Existe, mas nós não falando do campo de Higgs e não do bóson de Higgs. O bóson de Higgs é uma consequência do campo. Aqui nós estamos falando do valor que o campo de Higgs encontra para estabilizar o modelo padrão. Então, o raio do átomo é inversamente proporcional a esse valor. Se esse valor fosse zero, ou seja, se não houvesse Higgs, o raio do átomo seria infinito, ou seja, o átomo não se formaria. O elétron não se ligaria ao próton no átomo de hidrogênio, porque a distância seria infinita. O fato do raio do átomo ser finito e muito pequeno, né, o raio do átomo de hidrogênio é na faixa de 0,5 angstrom, portanto, vamos dizer, 10 a menos 10 metros, né, 1/10 de bilionésimo de metro, está ligado ao Higgs. Então, a formação atômica depende do Higgs. Se não houvesse Higgs, né, se a gente não fizesse esse recurso de compreender o modelo padrão através do campo de Higgs e do bóson de Higgs, nós não iríamos compreender a formação do átomo. Ou seja, sem o Higgs, né, dentro de uma, vamos dizer assim, de uma terminologia, né, mais hegemônica, né, acreditando realmente no bóson de Higgs, é dizer que sem Higgs não tem átomo. Se não tivesse Higgs no universo, o universo não teria a matéria atômica. O universo seria vamos dizer assim, uma espécie de uma geleia de quarks, né? Os quarks também não se ligariam para formar os prótons e os nêutrons, então o universo seria uma geleia de quarks e leptons. Nós teríamos tudo isso aí diluído. Mas a formação de estruturas, a formação atômica, a formação nuclear, ela vem justamente do bóson de Higgs. Então, o setor de Higgs também é importante na química, porque ele vai definir os níveis de energia atômica, né? Quer dizer, o espaçamento, né, dos níveis de energia atômica, eles dependem da massa do elétron, portanto, indiretamente do valor do campo de Higgs via acoplamento de Yukawa. E isso é fundamental porque as reações químicas ocorram. Sem reação química, a gente não tem vida, né? A vida é um fenômeno complexo, é um fenômeno que vem da múltipla, né, da multiplicidade de reações químicas, né? A água como um grande solvente orgânico. Então, sem Higgs, nós não teríamos nem, vamos dizer assim, a situação em que os elementos químicos reagem entre si. Então, eu estou só, talvez, fazendo um quadrinho um pouquinho mais terra a terra, para mostrar que o bóson de Higgs está lá nos anéis de colisão, mas, na verdade, ele está nos bastidores da própria vida na Terra e, finalmente, nas estrelas. Aqui eu coloco, o Higgs está presente no Sol e nas estrelas. Como? O Higgs é fundamental para a geração da massa do bóson W. Está aqui. A massa do bóson W é a constante de acoplamento de Gauge fraca vezes o valor do Higgs no vácuo. Sempre esse valor do Higgs no vácuo. E a razão do decaimento beta, quer dizer, o decaimento beta nuclear, né, quer dizer, o nêutron que decai no próton emitindo um elétron e um antineutrino do elétron, essa razão desse decaimento é inversamente proporcional à quarta potência da massa do W. Então, a quarta potência dá do valor do campo de Higgs no vácuo. Portanto, o próprio decaimento beta, que é um fenômeno muito importante, é um decaimento radioativo fundamental para que ocorram as reações de fusão no Sol e nas estrelas, ele também é decisivo. Então, o bóson de Higgs ele está por trás de todo esse combustível, né, nuclear, de reações nucleares de fusão que acontecem no Sol e nas estrelas. Então, eu queria, com esses 3 exemplos, né, deixar claro que, assim, dentro de uma linguagem mais terra a terra, o Higgs é fundamental para a estabilidade do próton, depois o Higgs é fundamental para a formação dos átomos e dos elementos em geral, do próton e dos átomos, e depois o Higgs é fundamental para que as reações de fusão nuclear aconteçam no Sol. Por quê? Porque o processo de decaimento beta do nêutron, que vai formar próton, vai dar origem a próton, elétron e antineutrino, ele depende da quarta potência da massa do bóson intermediário W, das interações fracas, que no fundo é a quarta potência do valor do campo de Higgs no vácuo. Então, estamos caminhando já para o final. Então,
Vamos agora ver aquilo que Bob Dylan diz na canção. The answer, my friend, is running in the rings. Is running in the wind. Sorry. The answer, my friend, is blowing in the wind. Isso é lá o nosso Bob Dylan. O LHC está dizendo, the answer, my friend, is running in the rings. E tá. Os aceleradores disponíveis que nós temos hoje, né, com toda a tecnologia, são elétron-pósitron, próton-próton, como é o caso do LHC, e próton-antipróton, como foi o caso do vovô do LHC, o SPS. Então, isso é o que nós temos. Em geral, se usam máquinas de prótons e prótons, ou prótons-antiprótons, porque são mais possantes, mais robustas para fazer as descobertas. Depois, o refinamento, os testes de mais alta precisão são feitos com máquinas leptônicas, elétron-pósitron. Tem-se o projeto de se construir um acelerador muônico, mas isso ainda é projeto. Os aceleradores leptônicos existentes são elétron-pósitron, é mais, é menos. Ou os aceleradores de partículas subnucleares é próton, 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 antipróton. Então, lembrando, né, aqui eu coloco essa observação, o Higgs se acopla mais fortemente às partículas mais massivas. Portanto, a colisão de prótons é muito mais eficaz em um primeiro momento. Colisão elétron-pósitron não é suficientemente robusta para excitar Higgs. Mas a colisão próton, como nós vimos lá atrás, os prótons liberam gluons, os gluons se espalham, formam top e antitop, por exemplo, né? A formação mais forte de top e antitop. Esse top e antitop são flutuações quânticas que se condensam o Higgs decai em Ws e Zs, e os Ws e Zs decaem em leptons. Então, estão aqui, né? Está tudo aqui. Vamos começar com máquina de próton. O LEP, né, que funcionou até 2001, né, o LEP ele termina sem a descoberta do Higgs. Ele chega muito próximo, mas porque era uma máquina de elétrons e pósitrons. Aí se constrói o LHC, que é uma máquina de prótons, que começa a operar em 2009, e é justamente no LHC que se descobre o bóson de Higgs em 2012. Por quê? Nós estamos dando muita energia aos prótons, esses prótons, então, estão liberando gluons altamente energéticos que se fundem, né, se espalham, dando origem a top e antitop, que se fundem em bósons de Higgs. Então, a máquina protônica, né, próton-próton, LHC, foi fundamental. Agora, um teste de precisão, uma máquina leptônica poderá vir no futuro para começar a refinar os dados, né, acumulados no LHC. Então, aqui, vamos dar agora o presente status de conhecimento do Higgs. Então, a gente estava falando, uma partícula, como um ser humano, ele adquire a sua identidade a partir das interações. Então, dentro, né, dessa sociedade, né, que acontece no interior do LHC, como o Higgs interage, com que setores o Higgs conversa, qual é a bolha do Higgs dentro do LHC? O elétron está na bolha do Higgs ou não? Então, vamos dizer, o Higgs tem redes sociais dentro do LHC. Quais são as redes sociais do Higgs? Então, a rede social mais forte do Higgs, né, intensa, né, ele troca o WhatsApp o tempo todo, é com o top. 174,2 GeV é a massa do top. Então, o Higgs top tem uma interação muito eficaz. Depois, o Higgs bottom. Conversa um pouco menos. Talvez conversem não por WhatsApp, mas por e-mail, né? E aí tem 4,18 GeV de massa do top. Então, a massa do top é cerca de, sei lá, de 200, vamos dizer, praticamente 55, né? 45 vezes menor do que a massa do top, né? Então, o top tem uma interação muito mais intensa com o Higgs. Mas, assim, está confirmado experimentalmente tanto o acoplamento do Higgs com o top, como o acoplamento de Yukawa, aquele YT. O acoplamento de Yukawa do Higgs com o bóton, YB. E o acoplamento de Yukawa do Higgs com o tau, Y-tau. Então, a terceira geração de quarks e o lepton carregado da terceira geração, esses têm acoplamentos de Yukawa com o Higgs confirmados experimentalmente. Então, essa é a interação mais intensa do Higgs, né, com a terceira geração. Depois, o Higgs também tem relação social direta com o W e com o Z. A massa do W 80,4 GeV, a massa do Z 91,2. São massivos o suficiente para terem uma interação de gauge. Aí não é interação de Yukawa, é interação de gauge. A interação de gauge do Higgs com o W e a interação de gauge do Higgs com o Z. Também
confirmados experimentalmente esses acoplamentos. Vamos agora para a segunda geração, né? Segunda geração de leptons carregados, o muon. A massa do muon é 106 GeV, portanto, cerca de 200 vezes a massa do elétron. Então, já se tem uma evidência preliminar. Mas se espera que se possa confirmar no LHC entre 5 e 10 anos. Então, a gente tem que ter aquilo que a gente sempre fala, né? A física pede paciência. Tudo é gradual, tudo é cumulativo, e a um certo momento pode ser disruptivo. Pode ser que lá na frente a gente tenha alguma quebra de paradigma que o LHC vai revelar de uma nova física muito pujante. Mas, por enquanto, o que está se esperando é que vá se poder realmente confirmar o acoplamento do Higgs com o muon num intervalo de tempo entre 5 e 10 anos. Mas, então, não está confirmado. Tem uma evidência, uma tênue evidência preliminar. Então, o que está confirmado é o que estão confirmados são os acoplamentos do Higgs com a terceira geração de quarks, com o terceiro lepton carregado, com os bósons de gauge. Então, o Higgs tem essas identidades asseguradas via esses acoplamentos, via essas interações. Com o muon, é uma questão de tempo. Agora, com o elétron, com o quark U e o quark D, que são primeira geração, e depois, para a segunda geração, o charme e o estranho, com essas massas que nós temos aqui, o elétron é 0,5 MeV, não é nem um MeV. O quark U, 2,2, o quark D, 4,7. O quark com charme, 1,27, eu tinha falado 1,72 lá no início. Não, está errado, quark é 1,27. 1,27 GeV, então 1.270 MeVs. Então, um pouquinho, é uma massa e meia do próton. E depois o quark S, que é 93 MeVs. Essas são sem expectativa de confirmação no LHC. Então, o que a gente tem, quer dizer, é uma identidade muito vamos dizer, particionada do Higgs. Né? A interação do Higgs com os setores mais leves, os acoplamentos, né, que marcam essas interações, eles não são confirmados experimentalmente e nem se tem expectativa de confirmação no LHC. Talvez numa superpotente, hiperrobusta máquina de elétrons ou de leptons carregados, que pode ser muon, no futuro a gente possa confirmar esses acoplamentos. Então, isso é importante para deixar claro, porque basicamente nessa discussão de hoje a gente queria falar da identidade do Higgs. Então, já estou indo para os últimos slides. Então, lembrar aqui que agora a gente vai falar, e o Higgs ele autointerage, tá? Aqui, ó, o potencial do Higgs. Aqui o parâmetro de massa, isso aqui não é a massa do Higgs, não. Isso aqui é um parâmetro de massa do potencial de Higgs. E aqui é o termo de autointeração do Higgs, a interação quártica. Esse parâmetro de massa, ele tem dimensão, ele é negativo, é um parâmetro negativo. E ele tem uma dimensão de energia ao quadrado, mas é um parâmetro negativo. O vácuo de Higgs, que é aquele Vzinho que nós falamos antes, aqui eu estou chamando de valor esperado no vácuo do campo de Higgs, ele tem esse valor aqui. Então, esse valor aqui é o valor mais baixo do campo de Higgs, não é da partícula, é do campo. O campo de Higgs adquire esse valor na configuração de mínima energia do sistema. Ele estabiliza o modelo padrão, o campo de Higgs estabiliza o modelo padrão com esse valor aqui, menos m2 sobre lambda, sobre uma raiz quadrada. Agora, do campo de Higgs emerge a partícula de Higgs, o bóson de Higgs, cuja massa é menos 2m2. Então, esse parâmetro que está no potencial, que é um parâmetro ad hoc, colocado à mão, na verdade, ele é menos 1/2 da massa de Higgs ao quadrado. A massa de Higgs ao quadrado, claro, é positiva, esse m2 é negativo, então esse lado direito aqui é uma grandeza positiva. Então, esse parâmetro aqui, na verdade, é a massa do Higgs ao quadrado, a menos de um fator menos 1. Né? Aqui a gente vai botar m2, vai ficar um menos 1/4. Vai ficar menos 1/4 de mh ao quadrado F2. Então, a massa do bóson de Higgs já comparece no potencial de Higgs, que é de Rock. Então, a gente faz todo um esforço, mas já traz a massa do Higgs. Claro, a partir da massa do Higgs, o campo de Higgs se estabiliza e aí ele vai dar a massa para as demais partículas. Mas a dele ele já trouxe no bolso. Ninguém sabe a origem. Então, esse é um grande problema do modelo padrão. Mas está aqui. A massa ela é menos 2m2, está ligado a esse parâmetro. A escala de quebra
esse valor esperado aqui. Se eu substituir, claro, agora eu faço um joguinho simples aqui, reposiciono esse M2 aqui pela massa do Higgs. E aí a gente pode expressar esse mesmo valor de estabilização do campo de Higgs em termos da massa, diretamente da massa do Higgs, não do parâmetro de massa negativo, mas da massa do Higgs. Então é isso aqui. A massa do Higgs ao quadrado sobre 2 lambda, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Então, essa é a escala de quebra da teoria eletrofrágil. Esse valor aqui, hoje, a gente estima ele, quer dizer, na faixa de 246 GeV. Com a massa de Higgs medida, então, outra coisa importante aqui, a gente aqui vai poder relacionar a constante de acoplamento, de autoacoplamento do Higgs, o lambda, com a massa do Higgs e o valor da escala eletrofrágil. Esse cara é conhecido e esse cara é conhecido. Eu posso tirar o lambda. Então, está aqui. O autoacoplamento quártico do Higgs é dado por essa expressão, a expressão aqui, como sendo massa do Higgs ao quadrado sobre 2 vezes o valor do campo de Higgs ao quadrado no vácuo. Sendo a massa de Higgs 125,2 GeV e essa escala eletrofrágil, que a gente calcula ela exatamente 246 GeV, nós tiramos que o autoacoplamento do Higgs é na faixa de 0,13. Então, esse é o valor teórico. Então, o valor teórico, né, usando os dados experimentais, é de 0, usando inputs experimentais, é 0,13, que é uma boa constante de acoplamento, porque é menor do que 1, permite teoria de perturbação. Porém, quando o Higgs se estabiliza, ele vai, a partir desse vácuo, desse vértice quadrilinear, ou seja, essa interação quártica, com a estabilização do Higgs, ela vai se transformar numa interação cúbica também. Ela vai dar origem a uma interação cúbica. Mantém a interação quártica. Mas depois que o Higgs quebra a simetria e se desloca o campo de Higgs para oscilar em torno da posição de equilíbrio de 246 GeV, aparece esse vértice trilinear, lambda, que é 0,13, vezes φ, que é 246 GeV. Então, aparece essa constante de acoplamento efetiva, né, que é o chamado vértice trilinear, H3, é Higgs, Higgs, Higgs. É a autointeração do Higgs. É o que a gente chama de uma autointeração cúbica do Higgs. É o Higgs interagindo consigo próprio, né? E discutindo consigo próprio seus problemas existenciais. Está tudo aqui nessa autointeração. A questão é, esse vértice trilinear, ele já foi medido? O LHC já nos dá informação sobre isso. Então, aqui tem uma discussão muito ampla, que não vou fazer aqui nesse vídeo, para não perder um pouco o objetivo de ser mais assim, direto no que a gente já tem do Higgs. E essa discussão vai ser feita depois. Eu vou abrir mais à frente um pouco uma discussão sobre a autointeração do Higgs. Então, aqui nós temos a medição do autoacoplamento, que é feita através do LHC. Se busca um estado final de um Higgs ou um par de Higgses. Um Higgs ou 2 Higgses. Do ponto de vista do modelo padrão, em ambos os casos, né, o Higgs, ou seja, o par de Higgs, isso aí provém de efeitos de loop. Então, esses efeitos aqui, esses processos, são processos que são gerados à ordem perturbativa de um loop ou à ordem perturbativa de 2 loops. Não é um processo direto. São processos que envolvem loops de partículas virtuais, quarks virtuais, na verdade. De novo, a mesma coisa. Gluon-gluon produzindo loops de quarks. Esses loops de quarks se condensam num Higgs virtual, e esse Higgs virtual pode decair em 2 Higgses. Então, esse é o famoso processo que se chama, né, de Higgs production, produção de 2 Higgs. Ou então, gluon-gluon, que se fecha num loop de quarks, que depois tem um segundo loop de quarks e um Higgs. Um segundo loop com quarks e o Higgs, que vai decair num único Higgs. Então, nós temos processos finais de 2 Higgses ou de um Higgs. Esses processos são os processos que se usa para buscar a constante de autointeração do Higgs, que é o lambda. Só que o que se sabe, o que a gente compreende do modelo padrão e de física além do modelo padrão, é que esse parâmetro aqui, ele é muito suscetível de efeitos de nova física. Então, nova física além do modelo padrão podem modificar essa constante de acoplamento de autointeração do Higgs. Como podem também modificar a constante de acoplamento de Yukawa do top com o Higgs. Mas o que se faz em geral, e isso é hipótese de trabalho, não é resultado oficial,
É uma hipótese razoável de trabalho, é dizer que a física, além do modelo padrão, a nova física, ela vai modificar apenas o Higgs, o acoplamento quártico do Higgs. E aí se define um parâmetro de desvio do termo trilinear. Seria a constante de acoplamento do Higgs beyond standard mode, BSM, além do modelo padrão. Essa razão com o Higgs do modelo padrão. E o que se tem hoje, né, com os dados experimentais, é uma região de parâmetros, né, uma região em que esse parâmetro pode variar entre 0,57 e 1,5. Então, claro, se esse K for igual a 1, a gente estaria dizendo que não teria física além do modelo padrão alterando o Higgs. Essa razão seria o BS, o Beyond Standard Mode seria o próprio Standard Mode. Mas se essa razão for maior do que 1 ou menor do que 1, tem um parâmetro aqui novo que está modificando esse parâmetro cúbico do autoacoplamento do Higgs no modelo padrão. Então, essa é uma discussão muito interessante, né, que tem dado origem a muita discussão, muitos papers. Nós vamos falar sobre isso brevemente. Eu vou me aprofundar sobre essa questão mais à frente, provavelmente dentro de uns 2 meses, né, talvez em maio ou até mesmo em junho, a gente vai fazer uma discussão mais interessante sobre como o autoacoplamento do Higgs ele pode pescar nova física. Aqui, esse trabalho do Atlas, de 2019, que seriam vínculos, né? Quer dizer, então é o trivértice, né? Então, a visão experimental, vínculos sobre o autoacoplamento do bóson de Higgs a partir, né, da combinação de Higgs únicos e da produção, né, de Higgs únicos ou Higgs em dupla, né, dois Higgs em duo, né, realizadas no LHC. Então, esse artigo aqui, que está publicado na Conferência Atlas de 2019, ele é uma boa indicação de como se está trabalhando experimentalmente para verificar essas autointerações do bóson de Higgs. Então, assim, no que diz respeito ao acoplamento, o autoacoplamento, né, a autointeração do bóson de Higgs, né, nós temos essa possibilidade de, ao mesmo tempo, buscar nova física, além do modelo padrão, pelo autoacoplamento do Higgs, pela constante de acoplamento quártica, que, depois da quebra de simetria, ela se transforma, ela origina também uma nova interação, que é uma interação cúbica. Então, o que está se buscando é a interação cúbica. O valor teórico do lambda nós já sabemos, é 0,13, mas é o valor teórico. O que está se buscando, claro, é a confirmação experimental. Aqui eu queria então, deixar 2 trabalhos bem interessantes, um de 2017 e um de 2019, que é a determinação do acoplamento trilinear do Higgs, né, através, né, de medidas, né, medidas diferenciais da produção de um único Higgs no LHC. Está publicado no European Physical Journal, né? E é um archive também. Quem não tiver acesso à revista direto pode acessar o artigo pelo archive. E tem esse outro artigo aqui, também, que é a física do Higgs at the HLHC. O que é isso aqui? HL, High Luminosity. É o LHC já na região de altas luminosidades, né? E altas energias no LHC. Então, a física do Higgs estudada, vamos dizer, a fundo no LHC. Esse artigo é muito interessante. É de 2019, está publicado no REP-PH. Está no archive, mas na seção de partículas e não na seção de teoria. Então, vale a pena essas 2 referências, sobretudo essa segunda referência, que é a do Cepeda, né? Física do Higgs no LHC, com altas luminosidades e altas energias. Então, é um trabalho muito, assim, ele é um trabalho de síntese. Ele sintetiza muito do que foi descoberto do bóson de Higgs ao longo desses 10 anos. E, para finalizar, né, a questão que ficou lá desde o início é que será que o Higgs não seria um portal para um novo universo escuro, com novas partículas, que não as do modelo padrão, né, interagindo diretamente com ele? Então fica essa expectativa de que o Higgs possa ser uma porta de entrada para a matéria escura e para a energia escura, na verdade, para o universo escuro. Essa é uma outra questão muito debatida e ela é muito, não é controvertida, mas ela é muito variada. É uma questão assim que tem muitos pontos de vista, muitas hipóteses, muito contraditórias. Quer dizer, uma hipótese de um modelo pode ir contra a hipótese de outro modelo, mas assim existe uma discussão, uma expectativa de se ter no Higgs, né, uma porta de abertura para outros olhares do universo, sobretudo o setor escuro.
Então, em breve, nós vamos estar desenvolvendo essa questão aí no site do Professor Global. Então, assim, nós terminamos a nossa série, né, dos 5 episódios sobre os 10 anos, quer dizer, para celebrar esses 10 anos, né, que foram comemorados no ano passado, né? A descoberta do bóson de Higgs foi anunciada no dia 4 de julho de 2012, portanto, já se passaram, né, 10 anos e 6 meses, né, praticamente 10 anos e 9 meses, mas a gente está terminando agora, porque eu esperei, os 4 ciclos iniciais, as 4 lives iniciais foram feitas em agosto e setembro, mas aí eu esperei um pouco mais fechar o ano para ir colhendo informação, sobretudo esses papers que eu citei mais recentes, de 2022, sobre os 10 anos da colaboração Atlas e da colaboração CMS no LHC. E aí a gente deixou claro como o Higgs é importante para a vida, né? Sem Higgs não tem próton, sem Higgs não tem átomo, sem Higgs nós não teríamos as reações químicas e nem sem Higgs nós não teríamos as reações que ocorrem no Sol, né? Sobretudo, né, as reações, os decaimentos radioativos que ocorrem no Sol. E temos aí, então, a busca da identidade do Higgs. O Higgs está bem identificado através dos setores mais pesados, mas ele está completamente em aberto e sem expectativa de confirmação no LHC, no que diz respeito ao elétron, eventualmente ao muon também, ao quark U, quark D, quark C, quark S. E aí, deixando os acoplamentos cúbicos também, já com uma primeira evidência desse desvio, né, da constante, desse parâmetro que mede o desvio do termo trilinear, através desses valores, né, desse intervalo de valores identificado em alguns experimentos, 0,57 a 1,5. Então, eu termino por aqui. Agradeço aí aqueles que tiveram a atenção de participar, e aí, sempre lembrando do Bob Dylan, né, que a resposta não está sendo trazida pelo vento, mas a resposta está sendo trazida pelos anéis de colisão. Então, quem é o Higgs? Afinal de contas, ele tem sua massa, que a gente já falou, 125,2, tem seu spin zero escalar, tem sua carga elétrica nula, é neutro. Quem são as suas interações? Então, está se fazendo sempre um refinamento para poder se obter dados sempre mais precisos sobre as interações do Higgs. E aí, com isso, a sua identidade vai sendo pouco a pouco revelada através das suas interações. Então, Santiago, eu queria agradecer aí a sua atenção pela gravação, né, desse ciclo final, e acredito que o Santiago, como sempre, com boa vontade, vai estar disponibilizando esse vídeo aqui dentro de alguns poucos dias. Santiago, obrigado, estamos fechando aqui, um abração para você e muito obrigado a todos os participantes que aguentaram esse ciclo de cinco lives, né, para celebrar os 10 anos do Bóson de Higgs. Obrigado. Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing